Olá, bem-vindos por aqui, bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Sou a Ângela Barcelos, sou terapeuta, caminho na linha das terapias já há alguns anos e vou falar um pouquinho, retomando o meu canal do YouTube. Então esse é praticamente a reinauguração do meu canal no YouTube, com a minha história, o meu relato da minha ida ao Egito. Essa viagem que foi tão incrível, foi tão linda, que há 2 meses atrás eu não imaginaria que eu estava indo, que eu teria ido. A viagem foi programada há 1 mês antes da minha viagem. Foi incrível tudo o que aconteceu. E eu vou relatar um pouquinho como foi essa experiência. Egito, por que Egito? Egito sempre esteve na minha existência, Egito sempre fez parte, de alguma forma, sem eu entender, trabalhos espirituais, sonhos. Quando pensava assim, que país conhecer, né? Eu queria conhecer o Egito. Sempre falei do Egito, sempre me coloquei dentro de pirâmides a nível de proteção espiritual. Então eu tinha que entender o que acontecia, que eu tinha essa conexão tão forte. Pronto. E aí, 1 mês antes, os contatos, eu tenho que falar aqui do Paulo, querido amigo Paulo, que através do Paulo conheci Neuza. Neuza me procurou para um trabalho de registros akáshicos, que foi incrível esse trabalho, e a partir daí a gente fez contato. Ela mora no Egito já há mais de 3 anos, então fiz uma ideia de ir para o Egito. A princípio ia sozinha, não tenho o menor problema de viajar sozinha, aliás, as minhas viagens internacionais sempre foram sozinhas, mas sempre com o domínio da língua, né? E eu não sei falar inglês e muito menos árabe. Então, um dos meus medos de fazer a viagem sozinha seria a linguagem, a comunicação. E qual a minha alegria e surpresa, a Neuza me diz: olha, eu vou contigo, eu vou fazer o roteiro contigo, porque eu preciso construir conteúdo também. Então a gente junta aqui as duas vontades. Eu, uau, perfeito. E viajo então dia 27 de maio para o Egito. A princípio eu moro em Portugal, né? Então eu fiz uma escala, peguei Portugal, Madrid, Itália, Malpensa, e de Malpensa, Egito. Lembrando que eu não fui a Cairo, eu fui a Sharm el-Sheikh. Eu provavelmente estou pronunciando errado o nome, tá? Então não se ofendam, mas eu devo estar pronunciando os nomes errados e vai ser comum eu pronunciar algum nome errado aqui. Então eu peguei o voo para Sharm el-Sheikh, que é o sul, é uma região extremamente litorânea, de balneários, um calor, um mar lindo, aquela região. E de Sharm el-Sheikh é mais 2 horas a Nueba, que é onde a Neuza mora. Então eu acabei chegando em Nueba aproximadamente 22 horas. O que é interessante aqui, que no aeroporto de Sharm el-Sheikh tinha já um motorista me esperando, a gente já tinha acordado tudo isso. Tinha um motorista me esperando. E aí quando ele chegou, e eu cheguei no Egito, porque ele estava literalmente trajado, que na minha percepção, depois eu entendi que não é bem assim, na minha percepção como egípcio. Na verdade, eu descobri depois que ele estava vestido e trajado como beduíno. Os egípcios têm uma vestimenta um pouquinho diferente. Eu já vou explicar isso. Se eu esquecer, depois alguém me lembra que eu faço um outro vídeo. Então, já fiquei felicíssima de ver aquele homem vestido daquele jeito. Bati foto de costas, né? Porque eu fiquei sem jeito, né, de pedir. Aliás, ele não falava português, eu não falava inglês, muito menos árabe. Então a gente fez uma viagem de 2 horas em silêncio. Ele tentando se comunicar, eu, yes, ok, entendendo nada. Bom, o que me chamou já a atenção no caminho é que teve 3 barricadas do exército no caminho.
Então, assim, ele diminuía a velocidade, ele acendia todas as luzes do carro, mostrava meu passaporte, mostrava os documentos dele. Aí foi muito legal porque teve um que ele disse, é de Brasil. Aí ele, Brasil, Brasil, então pode passar. Ele nem pediu. E aí eu descobri depois, Neuza me conta que eles amam o Brasil por causa do futebol, dos males o menor. Eles amam o Brasil por causa do futebol. Então, teve vários momentos em que, quando eu dizia que eu era Brasil, Brasil! Que legal isso, que bem legal. Foi bem legal. Então, a gente chegou, cheguei na casa da Neuza, 10 horas da noite, e 6 horas, se não me engano, 7 horas, se não me engano, sei lá que horas, a gente tinha de novo aquele motorista, aquele senhor queridíssimo, muito calmo, muito tranquilo, assim, muito sereno para dirigir. Foi maravilhosa a viagem com ele, para nos pegar então para ir ao deserto do Sinai, ao deserto do Sinai, que pertence à região de Santa Catarina, ao deserto de Santa Catarina, do deserto do Sinai. Ali foi mais umas 2 horas e meia, 3 horas. Só que no caminho, já quase perto de chegar, ele para numa vila. Essa vila é a vila onde a família dele mora. Então, aqui já começou as coisas interessantes, porque eu e Neuza íamos pro deserto, um calor do caramba, nós de bermuda e camiseta. O normal, né, gente? A gente vai subir uma montanha. Só que o que aconteceu? Ele nos deixou na vila dele, explicando que nós íamos almoçar ali, porque já era passado do meio-dia. Nós íamos almoçar ali e depois a gente ia para o acampamento, porque nós íamos ficar hospedadas no acampamento do deserto. Isso aqui já é outra história, porque esse acampamento não tem nada a ver com o que eu, Ângela, construí de consciência de um acampamento, que para mim acampamento é barraca. Depois, talvez eu faça um vídeo aí das fotos, e aí vocês vão perceber do que a gente está falando de acampamento para lá. Perfeito. E aí ele para na vila, nos chama para entrar na casa, e a gente entra numa casa onde tinha aqui talvez umas 10 mulheres, aproximadamente, até porque entrava e saía muitas também. Beduínas. O que é mulheres beduínas? O lenço na cabeça, algumas até com o rosto tampado, não é burca, mas só o lenço tampando. Vestidas dos pés à cabeça, vestidos longos, né, até o punho, até muito bonitas, inclusive, que depois eu entendi que nós chegamos num final de semana de feriado, é um dos feriados mais importantes para os egípcios. Eu não vou saber o nome do feriado, posso aqui colocar depois o nome do feriado, só que eles estavam em festa, né? Então veio muitas famílias, então eles são muito famílias, os beduínos são muito família. Então tinha lá aquelas mulheres sentados no chão, porque os beduínos, em particular os beduínos, que isso foi uma característica de toda aquela região, eles sentam no chão, não tem cadeiras, são almofadas no chão e todos sentam no chão. E tinha o que eu vou chamar de matriarca, porque eu não sei se esse é o nome correto, mas tinha uma matriarca preparando o chá. Então, assim que a gente bota os pés ali, já tinha chá feito, sendo preparado ali pra gente, né? Só que a gente de bermuda e camiseta, e elas cobertas de cabeça aos pés. Então, elas nos olhavam de cima a baixo. As meninas mais jovens olhavam-se, faziam algum comentário e sorriam, né, e riam. Caramba, eu fiquei extremamente constrangida. A gente ficou mais de 2 horas. Elas não falavam inglês, nenhuma delas falava inglês. Nós não nos comunicávamos na língua delas. Aí ficava... E eu com a Neuza do céu, o que nós estamos fazendo aqui, Neuza? Eu falava entre os dentes, que porra é essa? O que nós estamos fazendo aqui? E ela dizia, mas e o seu enrolar, eu esqueci o nome dele. Ele
falou que a gente ia almoçar por aqui. Então chegou até o momento que a Neuza lembrou que tinha uma Sharp no carro, foi lá pegar a Sharp dela e cobriu as pernas. E eu lá com a bermuda, né, uma bermuda metade da perna. Depois elas perceberam o meu constrangimento também e trouxeram para mim uma Sharp e eu cobri as pernas. Mas depois de um bom tempo isso acontecendo, né, elas perceberam o nosso desconforto, porque para mim, na minha perspectiva, eu achei extremamente desrespeitoso eu chegar à namorada delas, né, naquele traje. Para mim, eu estava me sentindo extremamente desconfortável. Enfim. Bom, aí chegou o almoço. E o almoço já foi outra história à parte. Por quê? Porque eles comem com as mãos. É extremamente comum eles comerem com as mãos. Então, para nós duas veio o prato, um prato de metal, de colher, e arroz e cordeiro assado. Um arroz saboroso, o cordeiro também saboroso. Não me lembro se eu já tinha comido cordeiro, mas enfim, gostoso. Mas era isso, arroz e cordeiro. E água, veio uma garrafa de água. No deserto a gente não passou cedo, porque tudo que era lugar que a gente ia davam água. Não quer dizer, não é que não exista, mas é extremamente restrito bebida alcoólica. Existe uma lei que se você for visto bebendo álcool na rua, você pode ser preso. Então, eu não vi bebida alcoólica. Eu não vi bebida alcoólica nos supermercados, nenhum lugar. Nos restaurantes, eu tentava olhar o cardápio e não via. Então, pronto. Por um lado, isso é legal. Mas por outro, eu senti uma falta de uma cerveja naquele calor, que Deus me livre. Bom, e a gente então recebemos o nosso almoço e elas sentaram no chão em círculo. Veio uma bandeja imensa, um pratão de metal, assim, uma bandejona, que para mim seria uma bandeja. Então o arroz em volta e o cordeiro no meio. E elas ali comendo, né? Foi muito interessante já no primeiro dia ver esse sistema cultural deles. Uma das coisas que me encanta, eu não sei vocês, mas eu já perdi as contas de quantas vezes, às vezes eu sento numa praça, num lugar onde tem muita gente, e fico imaginando como é que é a vida dessas pessoas. Eu gosto muito de pensar isso, assim. Qual é a história, qual é a vida, como eles vivem, né? E estar ali, que eu não sei se todas as pessoas que já foram ao Egito vivenciaram isso. Estar ali vivenciando aquilo foi muito forte para mim, foi muito importante. Me senti desrespeitando eles, é verdade, mas ao mesmo tempo, estar vendo como eles viviam, caramba, foi muito legal. Foi muito legal. Então a gente almoçou, agradeceu e foi embora, dando graças a Deus que a gente estava saindo daquele ambiente no sentido do constrangimento, não de outra forma. Do constrangimento de como eu me sentia ali, né? Então fomos para o deserto. E aí o deserto foi uma coisa à parte, assim, porque chegar naquele ambiente, um deserto de montanhas, né? Um deserto montanhoso, montanhas lindas, assim, o caminho, cada montanha mais linda do que a outra, cada lugar, olha aqui. E ao mesmo tempo você ia aquele deserto seco, árido, e de repente você via um oásis, você via uma região com plantio. E ela me contou, porque no inverno chove lá, né? E esse inverno em particular choveu bastante até. E então tinha ainda algumas regiões que a gente via plantas, né? Pequenos arbustos, que era resultante ainda do período de chuva. Então, quando a gente chegou lá no acampamento, já foi outra surpresa, porque o acampamento é lindo, é um lugar realmente muito bacana, muito bonito, muito capricho. Eu fiz muitas fotos, muitos vídeos, porque realmente era muito impactante para mim toda aquela experiência, vendo aquilo tudo, né? Era tudo muito novo para mim.
Muito bem, chegamos. Os beduínos têm muitos filhos, é comum para eles terem 6 a 8 filhos, o normal é de 6 a 8 filhos. A cultura beduína é uma cultura patriarcal, então os homens que gerenciam os negócios. Eu não vi, eu vi à distância, num momento só, a esposa do senhor que nos levou ao acampamento dele, né, do deserto. Ele faz trabalhos de turismo naquela região, então não é só subir a montanha como a gente subiu, a hospedagem, ele faz passeios no deserto, tem várias coisas que ele faz ali na região do deserto, do Sinai. Pronto, mas eu não vi a esposa dele. Eu só via os homens, os filhos, e esse senhor em particular tem uma filha, e aí sim, a menina eu via. Fora isso, não vi. Aliás, não vi nenhuma esposa. Todas elas é comum ficar dentro de casa. Ficar em casa, ficar dentro de casa. É o homem que fica pra rua. Então é uma cultura muito patriarcal, onde o homem que é o provedor. Normalmente, dentro dos beduínos, as mulheres não trabalham, tá? Essa informação é importante para entender dos egípcios e entender que os egípcios têm uma cultura diferente. Quando a gente chegou em Cairo, em Giza, todas as mulheres trabalhando, as mulheres sempre com o lenço, né? Porque a religião é islâmica. Então, sempre com os lenços. Encontramos lá em Cairo e Giza algumas mulheres com burca, mas no deserto, nos beduínos, não víamos as mulheres. Não víamos. Salvo nessa exceção que a gente chegou lá, né, e estavam todas elas, porque era um feriado, era um período festivo para eles, então elas estavam ali todas reunidas. Bom, e aí nesse mesmo dia a gente começa a subir a montanha. Eu vou dizer para vocês que foi talvez o maior desafio da minha existência. Desafio de resistência, de persistência, porque eu tenho como as pessoas me corrigem, né? Eu falo que eu tenho como se fosse minha propriedade. Então, vira e mexe, alguém me corrige quanto a isso. Mas tem um diagnóstico patológico de uma doença rara nos pulmões, e dessa doença desencadeou a asma. E a minha asma é um pouquinho severa, assim, bem intensa. E a gente, à medida que ia caminhando, e eu vendo aquela montanha, e a danada da Neuza dizia assim, o íngreme é só um pedacinho, uns 2, 3 metros, o íngreme é só um pedaço, e tudo era íngreme. Foi muito, muito desafiante. Eu dizia para eles, a cada 5, 10 passos, eu tinha que parar e respirar. Então, também foi muito gráfico, muito grata pela paciência, tanto da Neuza quanto do guia, né? A gente só pode subir com um guia. E realmente faz sentido, porque não tinha como subir aquele lugar sem um guia, assim, impossível. Depois a Neuza chegou ao momento que disse, não, Ângela, quando eu vim da outra vez, eu vim por um outro caminho, não é esse caminho, não era dessa forma tão íngreme. Porque realmente foi muito íngreme, foi muito puxado. Tinha muitos momentos que eu disse, o que eu estou fazendo aqui, caramba, o que eu estou fazendo aqui? E por que a gente estava subindo essa montanha? Porque a gente queria encontrar um templo, o templo de Hathor, que eu também posso também estar pronunciando errado, tá, gente? Por favor, quem conhece os lugares, quem sabe os nomes, não se ofenda se eu estiver falando os nomes errados. Por favor, tá? É bem possível que eu esteja falando o nome errado.
Então a gente estava procurando o templo do deus Hathor. E aí a gente tinha, porque esse lugar era após a montanha, né? E foi muito forte para mim, foi muito forte a subida. É muito legal porque tem umas fotos que eu bato, que tinha uma pedra lá em cima que me chamava a atenção, que ela parecia que tinha camadas uma em cima da outra. Assim. Eu dizia, nossa, que pedra linda aquela pedra, que pedra linda aquela. Depois a gente foi lá naquela pedra. Eu tenho fotos daquela pedra. É. Tenho fotos sentadas nela, porque ela tinha tipo uns buracos assim. E depois no platô dela. E dentro, em cima do platô a gente ainda foi mais um pouco para encontrar esse templo. O que eu vou trazer aqui são informações que a Neuza estava trazendo, tá, gente? Não conhecia essa história, não sei a fonte. Porém, o que a Neuza trouxe para nós, para mim ali, ela estava gravando conteúdo, né, para a página dela, para o perfil dela aqui no YouTube, que o deus Hathor foi um grande deus. E ali acredita-se, por que a gente fez esse caminho? Porque acredita-se, alguns historiadores, eu não sei quem, alguns historiadores acreditam que, na verdade, foi ali que Moisés recebeu os 10 mandamentos. Da onde vem, como eles entendem, não sei lhes dizer. Porém, como o caminho é realmente muito difícil, seria impossível aquilo ser um caminho de turismo espiritual. Então, eles transformam a montanha onde tem o mosteiro de Santa Catarina, que depois eu vou falar sobre isso, onde eles transformam o mosteiro e o Monte Sinai, onde tem o mosteiro, no lugar onde então Moisés recebe os 10 mandamentos. Mas alguns historiadores acreditam que foi ali justamente por já existir esse templo onde e aí Moisés recebe os 10 mandamentos. Eu sei que existe uma pedra ali que a minha câmera não pegou com clareza o que está escrito nessa pedra, mas existe uma pedra ali que eles acreditam que foi o primeiro indício de escrita da humanidade. Escrita como se entende, porque não é a escrita normal que se tem dentro dos templos, né, das simbologias. Se percebe ali uma comunicação. E por isso que também se acredita que talvez tenha sido ali onde que Moisés recebe os 10 mandamentos. Bom, esse templo é muito bonito, mas a gente vê que ele foi destruído. E segundo o que a Neuza constava, foram alguns cristãos radicais, né? Gente, a história da humanidade, ela está muito diretamente vinculada às religiões, à fé, né? À espiritualidade. E, infelizmente, ainda hoje a gente vive isso, né? De intolerância religiosa. De a minha fé é a certa, a sua está errada. O que eu acredito é o certo. Você vai para o inferno, eu vou para o céu. E tudo isso aqui é coisa do diabo, né? Uma das coisas que eu descobri, que Neuza me contou, foi que os egípcios em si, eles não gostam da pirâmide. Porque os dados mostram que a pirâmide é muito mais antiga do que o Alcorão. E para eles, nada do que foi criado antes do Alcorão é de Deus. Tudo que vem depois é de Deus. Antes disso é tudo coisa do diabo. Então, isso eu estou trazendo do que eu ouvi dela, né? Então, as pirâmides são coisas do diabo. Então, eles não têm por hábito para eles conhecerem, entrarem. Ela me conta até o episódio de uma pessoa que trabalha com turismo,
e inclusive ele tá lá, né, no Cairo, a gente se conheceu, e fala muito bem português, inclusive eles falam português muito bem, porque tem muitos clientes brasileiros, né, que falam português, né, língua portuguesa. Ele era um que não tinha entrado ainda dentro da pirâmide, né? E ele foi entrar com a deusa para conhecer, e aí ele ficou, uau, né? Por que eu nunca entrei aqui? Então ele se desmistifica um pouquinho também das crenças que foi educado e ensinado, né? Bom, então a gente vai para esse deserto, a gente vai para esse templo, é muito bacana. Eu não sei como vou fazer, mas eu vou fazer um outro vídeo com as fotos, porque teve muitas fotos. Eu postei muita coisa no meu Instagram, mas não era nem 10% de tudo que eu postei, tudo que foi registrado. Então, esse templo, a gente fez a visita, a gente ficou lá um tempo. Eu gosto de andar descalço, né? Então eu estava lá todo o tempo sentindo a potência daquele lugar. Foi realmente bem, bem forte estar ali e sentir que aquilo possa fazer sentido. Pegamos o pôr do sol, foi muito bonito. Depois descemos, como a gente brinca no Brasil, para baixo todo santo ajuda, né? Mas também foi bem desafiante. Quase começamos a descer já na escuridão, então demos uma aceleradinha para conseguir não pegar ainda a luz do final do dia. Cheguei morta, né? Morta. Assim, foi muito, muito, muito desafiante para mim. Foi realmente o maior desafio em termos físicos. E eu não sei se alguém me dissesse que eu ia fazer isso, com certeza eu não iria. Com certeza eu não ia. Então, para mim, esse o primeiro dia no Egito já foi extremamente impactante. Aquela montanha. Pronto. E aí a gente vai para o segundo dia, no Sinai, no deserto do Sinai, que era então para nós subirmos então o Monte Sinai, né? O que eles acreditam, o que eles dizem que foi aonde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Pronto. Quando a gente chega, quem já foi também sabe que a gente chega também numa barricada, né? Também os militares ali. O nosso guia foi até uma parte, depois um outro guia assumiu o lugar dele. Aí eu entendi depois que são tribos diferentes, então cada tribo respeita, cada tribo tem o seu lugar. Depois a Neuza me contou que o guia contou para ela que a tribo dele, há algum tempo atrás, fez a defesa do Santa Catarina, do mosteiro daquela região. Então, eles, por gratidão a terem defendido aquela região, eles ficam, então, responsáveis pela guiança, por serem os guias, e a partir do Santa Catarina são eles, a tribo deles que é responsável. Os beduínos são historicamente eles têm uma história muito forte de guerras, de lutas. Então, é comum quando o Egito precisa, porque o Egito nunca entrou em guerra, nunca teve guerra, é um dos países mais neutros que existe, mesmo sendo governado por exército, né, pelo militar. Mas eles nunca entraram em guerra. Mas todas as vezes que tiveram conflitos, foram os beduínos que tomaram a frente. Essa é uma informação muito bacana, assim, que depois, com o tempo, foi caindo a minha ficha de várias coisas. Assim. Foram vindo informações fragmentadas, que depois foi juntando peças num quebra-cabeça para mim. Então a gente chega no Monte Sinai, saímos daquele acampamento e até então iríamos para outro acampamento no Santa Catarina.
E quando a gente chega no Sinai, a gente vai subindo para ir para o Mosteiro Santa Catarina. O mosteiro é outra coisa à parte, assim, é lindíssimo, muito verde, porque ele está na ponta da montanha, então quando chove tem muita água, né? Então eles têm, e assim, gente, eles cavam muitos poços no deserto. E tem água no fundo, né? Tem água, assim, é uma coisa linda. A região verde que eles têm ali no Santa Catarina, no Mosteiro Santa Catarina, é lindíssimo, é lindíssimo. E aí, não sei ficar quieta, né? Eu fico mexendo em tudo que é coisa aqui. E eu não vou parar o vídeo para reeditar, não, vai ficar assim mesmo. E aí, a gente chega e tem a árvore, onde dentro do mosteiro, logo na entrada do mosteiro, tem uma árvore que dizem eles que foi aonde Moisés recebeu a mensagem de Deus que deveria subir o monte Sinai, subir a montanha, fazer os 40 dias de jejum e depois iria receber uma mensagem. Então essa é a árvore, tá lá ainda, é essa árvore milenar que depois o guia contou pra gente que, porque é assim, quando você chega lá no Santa Catarina, a informação que eles dão é que existem oliveiras ali da época de Moisés, milenares. Então eu dizia, vamos encontrar essas oliveiras, né? Vamos encontrar essas oliveiras. Então tem umas oliveiras mesmo com uns caules muito grandes, assim, muito bonita. Mas o guia disse para nós, em off, que eles não acreditam, eles ali não acreditam que nenhuma daquelas oliveiras seja da época de Moisés. Essa árvore, sim, essa árvore eles realmente acreditam. Por quê? Porque os beduínos contam as histórias muito de boca a boca. Então, os antepassados deles falam dessa árvore, das oliveiras, não. Não falam das oliveiras. Então, eles dizem que os turistas chegam ali acreditando que aquelas oliveiras, que é dada a informação que aquelas oliveiras são milenares, mas eles não acreditam. Muito bem, então a gente chega no mosteiro. E Ângela, tranquilíssima, exausta do outro dia. Só que tem uma informação importante, à noite já começou a vir para mim muito forte que eu não ia subir o Monte Sinai. O Monte Sinai é mais ou menos 4 quilômetros e chega uma parte, mesmo que você suba com camelo, você pode ir a pé ou de camelo, mas chega uma parte que o camelo também não vai, daí você realmente precisa subir, e diz Neuza que tem uma parte que é bem íngreme, que são meio que uma escalada mesmo, assim, alguns 2 metros mais ou menos. E aí, vinha muito forte para mim que eu não ia subir o Monte Sinai. Mas na minha cabeça racional é porque eu estava cansada, eu já tinha subido aquela montanha, eu não ia conseguir dar conta. Veio muitas minhas crenças pessoais, meus medos, que eu não ia conseguir subir, eu não ia dar conta. Então eu disse, eu não vou subir, mas como é que eu vou dizer isso para ela? Eu não vou subir, mas como é que eu vou dizer isso para ela, que ela está aqui também por minha causa, né? Aquele conflito comigo dentro. E a gente vai para a igreja do mosteiro, no monastério, porque é a única coisa do monastério que é aberta, porque ainda é um monastério. Ele ainda funciona como um monastério católico. Tem 3 religiões principais dentro do Egito, que é a católica, que não se chama católica, que depois eu vou falar o nome, que eu não lembro agora, que eu escrevi isso, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, está aqui escrito, peraí. Coptas, cristãos coptas, tá? Então tem o cristão copta, tem o islâmico e tem o... Ai, meu Deus, aquele que usa um negocinho na cabeça. Depois eu vou lembrar também, depois eu lembro.
tem o islâmico e tem um outro. Agora não consigo mais me lembrar. Deixa eu ver se está aqui nas minhas anotações. Acho que não está. Depois eu vou falar. Então a gente chega nessa igreja católica, que pertence ao mosteiro, que é a única parte que tem. E, gente, eu bem tranquila, né? Eu tava super tranquila, assim, bem. A gente tinha enchido a garrafinha de água do poço, porque existe um poço que ainda é da época de Moisés, um poço que ainda tem água. Aliás, uma água deliciosa, fresquinha. E quando eu chego dentro da igreja, que eu nem olhei a igreja, nem tinha visto direito ainda, eu só coloquei a mão na parede, na porta. Quando eu coloco a mão na porta, eu começo a chorar compulsivamente. Ia chorar. E a Neuza, como ela conhece os trabalhos espirituais, né? E eu comecei a chorar, e aí eu fui mais para dentro, e eu chorava, e eu me vi deitada no chão daquela igreja, de bruços, com os braços abertos, e eu me vi deitada, e eu chorava. Só que a gente chegou faltando 5 minutos para a igreja fechar, porque ela fechava a 1h e não abria mais. De novo, nós pegamos um feriado, né, no país. Então a Neuza não sabia, eu muito menos. Então a gente chegou faltando uns 5 minutos para a igreja fechar, uns 5, 10 minutos. E aí eu me sentei num banco e tinha um segurança ali, e a Neuza falando com ele em inglês, e ele explicando que a igreja ia fechar e não ia abrir mais. Nós não sabíamos disso, e nem o nosso guia falou isso pra gente. Senão a gente teria adiantado um pouco o processo, a gente estava num ritmo normal. Até porque a subida do monte ia ter que ser um pouquinho mais depois do meio-dia, porque estava muito quente. E o normal do Monte Sinai, a maioria dos grupos de excursões que fazem para o Monte Sinai, fazem à noite, para ver o sol nascer lá. A maioria do pessoal vai, acampa em cima do Monte Sinai, por isso que diz que para levar roupa quente, porque é muito frio lá em cima. É a região mais fria do país. Para ver o sol nascer. Só que nós não íamos fazer isso. Nós queríamos, no máximo, ver o pôr do sol, não o nascer do sol. Não fomos com a intenção de dormir lá em cima. Só que nessa hora em que eu coloco as mãos na porta, eu entro em catarse. Eu começo a sentir coisas, eu começo a ficar muito emocionada. E aí eu disse para ela, não é o Monte Sinai, é aqui. E aí, como a gente tinha que sair de qualquer forma, né? A gente precisava ser porque a igreja ia fechar. Eu me sentei e começou a vir. Começou a vir uma história. Eu vi toda essa cena. Eu, numa outra vida, era beduína. Eu vi o meu grupo andando nas pedras, porque a gente estava no topo a gente estava numa montanha, né? Eu vi o meu grupo andando nas pedras, eu vi ele chegando com uma criança que devia ter 3 anos aproximadamente, 3, 4 anos, um garotinho, muito doente, morrendo. E eles entregam no mosteiro, porque o mosteiro já existia, o mosteiro é antiguíssimo, esse mosteiro. Eles entregam essa criança no mosteiro para morrer lá ou para salvá-los. Porque o que a gente lê, inclusive, do mosteiro de Santa Catarina, é que eles desenvolveram muitas técnicas de cura, de saúde lá. Então, pelo visto, aquilo já era sabido, né?
Porque eu vejo a minha tribo literalmente me deixando lá e indo embora, sabendo que possivelmente não iria viver, mas era a última esperança. Então isso veio muito claro, todas essas informações, que era a forma que eles tinham, porque eles sabiam que com eles a criança não viveria, a criança não ia viver. E eu vendo tudo isso, eu vendo. Então, eles recebem, né, o mosteiro, um padre recebe essa criança, eles tentam realmente curá-la, mas não conseguem. E essa cena é uma cena que é muito nítida para mim, onde eles levam para a igreja e entregam a Deus. E essa cena é feita com um padre, eu vou falar padre, gente, porque eu não sei o nome lá, né? Eu vejo uma pessoa vestida que parecia padre. Aliás, roupas bem diferentes do que a gente entende hoje de padre, mas enfim. E ele entrega a Deus. E eu vi a cena onde o padre vê uma luz descendo, desce uma luz dentro da igreja sobre essa criança. Desce essa luz e o padre vê essa luz sobre essa criança e a criança se restabelece, renasce. Então aquele padre, ele diz o milagre de Deus. Então essa criança vive ali dentro do mosteiro como um milagre de Deus. É muito forte essas imagens, veio tudo isso para mim, assim, foi vindo informação, e eu fechava os olhos e eu ia falando para Deus e chorando aos prantos. Porque foi um milagre de Deus, o salvamento daquela criança, né? Ela, quando é entregue a Deus, Deus salva ela. E quando ela cresce ali, e é muito interessante porque eu vinha essa frase, aí eu entendo porque as religiões antigamente, ainda há quem acredite, não temor a Deus, né? E aí vinha a frase, não é temor a Deus, é amor a Deus. Não é temor a Deus, é amor a Deus. Não é temor, é amor. Não é temor, é amor. Porque isso ficou muito forte na minha cabeça, que era ele foi criado naquela fé, daquela forma, e uma forma onde temia, né, a Deus. E ele dizia que não é temor, é amor. Não é temor, é amor. Nossa, gente, isso ficou tão forte na minha cabeça. Não é temor, é amor. Não é temor, é amor. Porque se tu lê a história, né, da fé, inicialmente era um Deus punitivo, né? Era um Deus que punia, que julgava e punia. Então, o que veio depois para mim é que esse jovem possivelmente morreu muito jovem, não morreu velho, mas eu via a cena dele em vários momentos deitando na igreja, de bruço, se entregando. Então essa foi uma cena, uma vida onde me mostraram que foi o princípio da minha fé, dessa fé não mais pagã, porque eu vivi muitas experiências pagãs, com magias, com coisas, né? Mas foi a primeira experiência onde eu venho com essa fé crística, com essa fé crística, onde Deus me salva e eu me entrego a Ele. Não por temor, mas por amor.
Isso aqui não é nem o 1% do que eu chorei. Eu chorei muito. Porque foi vindo todas as informações, as cenas, eu fui vendo tudo isso. Eu fui vendo tudo isso. E depois me mostrou outra vida ali no deserto. Me mostrou uma outra vida que eu também vivi ali no deserto. Uma outra vida. E que depois essa informação foi ali no dia, né, nesse dia no Sinai, e que juntou as peças no último dia que eu estava já voltando no avião, já estava no avião, já estava prestes a pousar. Veio o complemento da informação, eu juntei as peças e entendi, e eu vou falar isso depois. Então eu tenho toda aquela catarse ali, e eu disse para Neuza, eu não vou subir o Sinai, porque não é para mim subir o Sinai, é para mim ficar aqui. É para mim ficar aqui. Então ela foi sozinha, subiu o Sinai, e eu fiquei ali. Foi todo mundo sumindo, as pessoas já não estavam mais ali, porque a priori os turistas chegam no final do dia para subir, não é? Então praticamente não tinha mais ninguém ali. Quem conhece essa região é grande, é bonito, né? E eu fiquei sentada, eu olhava para o mosteiro, eu fiquei sentada de lado, com a parede de lado do mosteiro, e eu ficava olhando, e eu fiquei ali hora. Tinha horas que eu saía, assim, eu saía. Então, para mim, foi a mensagem que não era para subir o Sinai, era para ficar ali. Para ficar ali me conectando àquela vida, né? Aquele amor de entrega de vida, né? Porque foi uma vida de entrega por amor, não por temor. Então, ali eu chamo depois o motorista, a gente combinou um horário para que eu voltasse para o acampamento. Então eu fiquei umas 2 horas ali no mosteiro, sozinha, em silêncio, fora, né? Porque já estava tudo fechado, não podia entrar. Fiquei pro lado de fora. Tudo isso aconteceu, a catarse aconteceu dentro da igreja, mas a igreja, lembrando, logo fechou e a gente ficou por ali. Então foi por ali que eu fui ficando. E depois, então, fui para o acampamento, um outro acampamento, mais bonito ainda do que o do deserto, muito legal. Que também tem fotos, tem vídeos. E aí no dia seguinte, então, a gente volta para Nueba. Esse vídeo, para os 2 primeiros dias, já tem aí 47, 48 minutos. Então vai ficar uns vídeos muito grandes. Então eu vou fazer parte 1, 2, 3, porque provavelmente vai ter que ser assim. Então, os 2 primeiros dias no Egito já foram essas experiências muito fortes. Foi muito forte para mim aquela vida, aquela catarse que eu tive dentro do mosteiro. E eu confesso que os dias seguintes achei que tinha sido aquelas informações que foram suficientes, pronto. Então eu vou contar nos outros vídeos, para não ficar tudo muito grande e cansativo. Eu vou contar então depois as outras partes, tá bom? Obrigada, espero que você fique comigo por aqui. Tem muita coisa ainda. Até já. Beijo. Tchau, tchau.